Hello everybody, how are you? I hope you're fine. Assim eu cumprimento a todos vocês que estão determinados a prosseguir os estudos. Enquanto eu faço a devida higienização, eu dou as boas-vindas à nossa aula de inglês. Sou o professor Carlos. Esse é o nosso quarto encontro voltado para todos os períodos do ensino de jovens e adultos. E aqui eu aproveito para reforçar que todos devem buscar no portal Escola em Casa os exercícios referentes a essa videoaula. A sua escola também fornece material complementar para compor a carga horária. Não deixe de fazer, ok? Let's get started. Bom, alunos, vamos conversar um pouco, tá? Para começar, eu gostaria de mostrar aqui algumas imagens e que vocês possam perceber a relação que existe entre elas, tá bom? Olha aí na tela. A primeira traz um grupo de pessoas juntando as mãos para o alto, como se estivessem celebrando uma conquista. A outra são bonequinhos, né? No formato humano, de várias cores, como azul, branco, preto, laranja, preto, aí vermelho, visto do alto, né? Vamos prosseguir. Esta é uma sala de aula, à frente de dois adolescentes. Temos aí uma garota usando uma roupa tipicamente árabe, muçulmana, né? E um garoto que usa óculos de jaqueta, tipo moletom, segurando um tablet. A quarta imagem, temos três jovens reunidos, todos sentados. Um deles, com cabelo característico dos Rastafaris, tocando violão. Do outro lado, né, perto dele, dois outros jovens de roupas casuais, sem estilo de cabelo marcante, apreciando a música. Esta imagem traz duas mulheres, talvez no trabalho, né? Aqui à frente, na imagem, a mulher está com blusa xadrez, cabelos lisos, né? E outra mulher com cabelos com tranças estilo africano, uma blusa com padrões geométricos. A última imagem, o símbolo dos Jogos Olímpicos, são 5 anéis, olha aí, 5 anéis que se sobrepõem, cada qual com uma cor. Azul, preto, vermelho, amarelo e verde. E aí, o que essas imagens ilustram para você? Seriam aqui as pessoas mostradas de origens diferentes ou origens iguais? O que vocês acham? Olhe mais uma vez as imagens agrupadas, incluindo a dos Jogos Olímpicos. Vamos analisar algumas imagens apenas, ok? Vamos espiar aqui dois adolescentes. De onde seriam esses dois jovens? O menino é negro, mas não sabemos se ele nasceu na África ou de algum país da América Latina. Não sabemos. Sabemos que pelo tom de pele, tipo de cabelo, a forma do rosto, possui características de alguém cuja etnia é africana. A garota do lado deve ser árabe. O rosto e o tom de pele lembram origens que nos remete a algum país do Oriente Médio e a sua religião. Possivelmente algum país mais aberto, uma vez que o rosto está à mostra. E ambos estão no mesmo espaço, usando os mesmos recursos. A última imagem mostrada naquele painel ilustra claramente uma união, arcos, de praticamente todas as nações do planeta, em torno do quê? Do esporte. Os Jogos Olímpicos são naturalmente pioneiros no quesito diversidade. E ficamos sabendo, graças aos meios de comunicação, entre eles a TV, como é o país dos atletas, as características, a língua falada, ou as línguas faladas, né? Tradições e por aí vai. Vamos olhar novamente a primeira imagem. Olha, parece que as pessoas são de origens diferentes, celebrando a realização de alguma atividade ou talvez se motivando para isso. Vamos abrir agora a imagem. Pelo que se percebe, eles estão em um escritório. Vocês concordam? Então, a união de vários grupos étnicos, cor de pele, região geográfica, adeptos de costumes religiosos, orientação sexual, gênero, masculino ou feminino, etc., compõem o que chamamos de diversidade. A necessidade de estar próximo a diferentes culturas não é exclusividade do esporte, como você viu antes, mas também no campo de trabalho, especialmente, mas não somente se a empresa possui laços comerciais com outros países. Nessa imagem, há diversidade. E assim, o tema dessa aula é diversidade e trabalho.
esse mesmo tema está sendo trabalhado em todos os demais componentes curriculares da EJA. E em nossa videoaula, iremos falar a respeito de aspectos culturais relevantes de alguns países, a variedade e a diversidade linguística existente do inglês, as diferenças do inglês padrão americano e do padrão britânico e a diversidade no ambiente de trabalho. Tudo isso para chegarmos a um denominador comum que falaremos mais à frente. Ok? Let's study them. Bom, pessoal, não é novidade para você, aluno da EJA, que cada país possui marcas culturais que os caracterizam. Apenas não se pode estereotipar, ou seja, colocar todos os habitantes com aquela característica. Por exemplo, vamos pensar, aqui no Brasil, a feijoada é um prato tipicamente brasileiro, mas será que são todos os 200 milhões de brasileiros que gostam de carne de porco? Eu tenho certeza que não. Uns não gostam do sabor, outros não comem carne de porco e muitos nem comem carne. Mas supondo que você gostasse de feijoada e chegasse aqui um visitante da Arábia Saudita, você iria oferecer feijoada no almoço? Bom, seria uma grande ofensa, porque quase 100% dos sauditas são muçulmanos. E muçulmanos não consomem carne suína por questões religiosas. Eu sei que fui um pouco longe, geograficamente, no meu exemplo, mas pense no cuidado que você tem ao convidar amigos para um churrasco. E saiba que um deles não consome bebida alcoólica, seja qual for o motivo. Você terá o cuidado de oferecer a ele ou a ela refrigerantes ou um suco, não é? O seu amigo ou amiga ficará feliz por você respeitar a cultura dele ou dela. O mesmo vale para o árabe, para o indiano, que não come carne bovina e por aí vai. É sempre bom conhecer a cultura e os hábitos das pessoas com quem nós nos relacionamos. Vamos fazer aqui um joguinho de múltipla escolha para ver sua noção de aspectos culturais de alguns países. Vou fazer a pergunta em inglês e tente responder antes da minha tradução. Tudo bem? Olha lá. In which country is it insulting to write in red? Portugal, Canada ou Argentina? Pergunta é, qual país é um insulto escrever de vermelho? Você sabe? Você marcou qual? Argentina? It's not. Olha o galinho aparecendo, hein? Você marcou Canada? Será que vai aparecer o galinho? Oh, I'm sorry, it's not. Então, certamente é Portugal, exatamente, tá? Portugal. Em Portugal, claro que o vermelho, é muito chamativo, mas em Portugal devemos evitar de escrever em vermelho, porque para eles é um insulto, ok? Mas usa-se vermelho em alguns casos específicos, tá bom? Mas não à torta direito. Próxima pergunta. Blowing your nose in public is not polite in which country? South Africa, France or Japan? Assoar o nariz em público não é educado em qual país? África do Sul, aqui ó, África do Sul, França, aqui na Europa, ou Japão, do outro lado do planeta? Você sabe qual a resposta? Pensou? Você marcou qual? South Africa. I'm sorry, it's not. Você marcou qual agora? France. No, it's not. Então, Japan. Exatamente. Os japoneses sempre se preocupam com a higiene, Ainda mais nessa época de pandemia. Lenço, a máscara lá é obrigatório. Sempre foi obrigatório. Where in the world do people eat pizza in bare hands? Italy, the United States or England? Onde no mundo as pessoas comem pizza com as mãos? Você marcou England. All right, but it's not. I'm sorry. England. England é Inglaterra, não é? Fica aqui, ó, na Europa, cá em cima. Você marcou Italy? Que lembra muito, Itália, claro, mas não, ok? Claro que pode se comer usando as mãos na Itália, mas não é tão assim comum, tá bom? Então quer dizer que in the United States, nos Estados Unidos, ok? É muito, muito comum comer a mão, tá? Próxima pergunta. Women don't wave their hands, but nod their heads in a greeting. In Japan, Vietnam, Bangladesh. As mulheres não
acenam com as mãos, mas acenam com a cabeça, né? Quando vai cumprimentar. Em qual país? É o Japão? Vietnã? Vietnã. Na Ásia? Do outro lado do mundo, né? Aqui, né? Essa parte, né? Vietnã, aqui. Ou Bangladesh, também na Ásia, aqui ó, pertinho da Índia. O que você acha? Você marcou qual? Japan? Ou marcou Vietnã? Ah, então em Bangladesh, quando as mulheres passam perto uma da outra, elas não usam a mão ou shake hands. Não, elas fazem apenas assim, dessa forma, não é? Veja agora um trecho do vídeo O Inglês Britânico Foi Esquecido, inglês americano e inglês britânico, da youtuber e English teacher Soraya, a respeito da experiência dela na Irlanda. O contexto do vídeo é um pedido para que as escolas de idiomas possam ensinar aspectos culturais relevantes aos países de língua inglesa. E aí ela cita uma situação que ela vivenciou na Irlanda. Confira aí. O que aconteceu? Logo na minha primeira semana, eu fui super bonita lá na Irlanda, vou ao supermercado. Lá eu não sabia que eles tinham essa questão de pensar um pouco mais no ambiente, né? Então eles não dão sacolas plásticas. Eles até oferecem, mas você tem que pagar essa sacola. Então todos os irlandeses, normalmente eles vão, quando vão ao supermercado, eles levam as suas sacolas retornáveis, então eles não têm esse problema. Mas até aí eu não sabia, fui a bonita ao supermercado, fiz as minhas comprinhas, primeira semana de país, toda confusa, tudo bem. Cheguei no caixa e achei que tudo ia ser super simples, só que não, claro, né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei no caixa, a caixa, né, o cashier, chegou pra mim e falou, "Do you need a bag?" E eu fiquei assim, oi, sorry. E ela repetiu, "Do you need a bag?" E eu olhei para os 4 cantos do mundo e falei, tô perdida. Bog? What is bog? E aí, foi que depois de 5 minutos quase nessa brincadeira de bog, sorry, bog, sorry, I don't understand. Foi aí que a moça me mostrou a tal da sacolinha. E aí eu falei, opa, bog? Não, não é isso. Eu aprendi aqui no Brasil que era bag. Sacolinha era bag. Então, como de bag esse som de passou pra som de Como assim? Parece outra palavra. Mas não, era só questão de sotaque. E aí, turma, gostou dessa viagem cultural? Claro que há muito para se aprender sobre esses países, não é? Seus habitantes, seus hábitos, sua língua, diversidade cultural. Isso é muito enriquecedor. Agora, olhando especialmente para o fator língua, primeiro, vamos pensar na nossa língua portuguesa. O Brasil é um país continental. É possível que todos os brasileiros falem do mesmo jeito, mesma pronúncia, usem todas as mesmas palavras para identificar objetos e que usem as mesmas gírias. Sobre isso, já falamos a respeito na videoaula de número 19. Essa variedade linguística é abordada nas aulas de português, tá bom? Também existe a diversidade da língua inglesa. Olhe na tela. Temos aqui diversidades da língua inglesa. Temos inglês britânico, australiano, indiano, lá da Singapura, chamada de Singlish, e o inglês da África do Sul, South African English. E, claro, o American English, que tem uma interessante curiosidade, que há uma variação do inglês americano lá na região da Califórnia, aqui do sul da Califórnia, chamada de Span-English. Span-English, tá bom? Muito interessante isso. Tem até um filme com esse nome, tá? Span-English. Spanglês, chamado. Basicamente, estuda-se inglês para comunicação internacional e ampliar as possibilidades de uma atuação sem fronteiras no mercado de trabalho e nos tornar cidadãos do mundo. Embora exista toda essa variação linguística em torno do inglês, a referência mundial para os estudantes é o padrão americano, ou American English, e o padrão britânico, British English. Lembrando que a estrutura gramatical é a mesma. Há muito o que se falar sobre British English, mas isso fica para uma outra oportunidade. O que realmente importa, what really matters, é como o falante identifica os objetos, a pronúncia, caracterizando o sotaque.
Você vai assistir ao vídeo One Language, Three Accents, uma língua e 3 sotaques do canal do YouTube Discover English. Confira aí na tela. Hey, I'm Jenny from England. Hi, I'm Lucy from the States. And I'm Tegan from Australia. We're going to show you some differences between our pronunciation and vocabulary. No way of speaking English is any better than any other. They're just different, and there's nothing wrong with that. Tomato, 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 banana, 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 girl, 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 vitamin, 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 modern, 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 Australia, 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 yogurt, 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 dance, 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 moustache, mustache, moustache, a little bottle of water, a little bottle of water, a little bottle of water, McDonald's, Mickey D's, Macca's, biscuit, cookie, Bicky, sweets, candy, lollies, swimming costume, swimsuit, togs, or cosy, or bathers, or swimmers. Depends where you're from. bathroom, restroom, Dunny, flat, apartment, unit, the shops, grocery store, supermarket, duvet, comforter, doona, the forest, the woods, the bush, pepper, bell pepper, capsicum, wellies, rain boots, gumboots, the city centre, downtown, CBD, flip-flops, flip-flops. thongs, No, this is a thong. And these are tongs. hats. Bye! Então, reforçando o que a Lucy, ela disse, no way is to speak English any better than the other. De maneira alguma estamos falando inglês melhor do que a outra. E a Tegan, ela completa, não há nada de errado nisso, é apenas diferente, né? Que tal ampliarmos o conhecimento estudando mais algumas palavras do American English e British English? Observe, quando aparecer a bandeirinha assim, quer dizer British English, o inglês britânico. E debaixo, a bandeirinha americana, né, é o American English. Você pode ouvir e repetir comigo, tá bom? Vamos lá. Chips, French fries, maize, corn, lorry, truck, trainers, sneakers, football, soccer. Quanto mais estudarmos uma língua, no caso o inglês, mais conseguiremos abrir nossa mente para compreender hábitos diferentes dos nossos. Compreender é respeitar essas variações comportamentais que vimos nas perguntas de múltipla escolha e as variações linguísticas que acabamos de conhecer. Assim, estamos falando de diversidade. Afinal de contas, o que é diversidade? Para responder essa pergunta, iremos agora assistir à primeira parte do vídeo What is Diversity? E aqui vale uma curiosidade. Será que é diversity ou diversity? Tanto faz. Diversity é o padrão britânico e o diversity é o padrão americano, tá bom? Vamos lá. O vídeo é o que é diversidade? Sobre diversidade no mundo do trabalho. Você assistirá em inglês com legendas em português. E aqui vale a dica, sempre que quanto possível, prefira assistir aos filmes ou séries dessa maneira, uma vez que você está em processo de aprendizagem. Depois temos algumas perguntas sobre o vídeo. Confira aí. Work determines our lives. That's always been the case. But the conditions under which we work are constantly changing. Until the mid-20th century, the working world was still quite uniform.
There were few foreign colleagues. Men dominated the workforce, Moin, moin. and women were mostly occupied in their homes. People who were different from the majority in terms of appearance or sexual orientation hardly appeared. Today's working world has become more colorful 你好. Salut. Morgen. due to globalization. More and more people with different cultural backgrounds live and work together. The establishment of equal rights has given women a permanent place in the workforce, even in positions that used to be reserved for men. Nowadays, diversity is a desirable concept for every level of the working world, not only because of the creation of equal opportunities and participation, but also for economic reasons. Então, turma, daqui a pouco você confere a segunda parte, mas antes, responda a essas perguntas. Hoje, o mundo do trabalho tornou-se mais diversificado em termos de aparência, orientação sexual, origens étnicas, etc. Devido a quê? Globalização, protestos ou aberturas econômicas? De acordo com o vídeo, hein? Aberturas econômicas? I'm sorry. Protestos? Não. Então, a globalização, correto? É exatamente isso. Próxima. De acordo com o vídeo, diversidade no trabalho combate todo tipo de preconceito e também promove o quê? A luta de classes, a competição hierárquica ou diferentes formas de produtividade. Você marcou qual? A luta de classes? It's not. Próxima. A competição hierárquica. Não, pelo contrário. Então, certamente é diferentes formas de produtividade. Bom, turma, agora você assiste a segunda parte do vídeo What is Diversity? About diversity in the working world. Confere aí. The concept of diversity originates from the civil rights movement in the USA I have a and its struggle against racism, as well as in the women's rights movement. Today, it's still about avoiding discrimination in the workplace, but also about recognizing and promoting special skills, talents, and different ways of working. However, diversity at the workplace can also lead to conflicts, the formation of exclusive groups, or the clash of different expectations and approaches can endanger projects and hinder a company's success. Diversity must be managed so that its full potential can be realized. It needs its own management. The requirements often differ. If companies act globally, it's important to strengthen the respect between different interacting cultures. The IT sector is booming, but there's a shortage of personnel. How can more women be won over to IT? And integrating people with, for example, autism, who have special abilities, can be a rewarding challenge. A big issue is the workflow between different generations. What's the best way to transfer knowledge from older to younger employees, and vice versa? Diversity stimulates business. More than that, diversity stands for a responsible and trustworthy corporate culture that makes a vital contribution to the positive development of our society as a whole. Bora responder algumas perguntas? Vamos lá. Para agir de maneira globalizada, uma empresa deve agrupar os semelhantes, destacar a cultura de origem ou fortalecer a interação entre culturas. O que você acha? Você marcou destacar a cultura de origem? Não é. Próxima, de acordo com o vídeo, hein? Agrupar os semelhantes. Não. Então a última, fortalecer a interação entre culturas. Próxima pergunta. Sem um bom gerenciamento, está até grifado, a diversidade em ambientes de trabalho pode valorizar a produção coletiva, causar isolamento e conflitos ou levantar a autoestima. Sem um bom gerenciamento, hein? Será que provoca? Não. Será que levanta a autoestima das pessoas? Não. É o contrário, não é? Certamente vai causar algum isolamento e conflitos, conforme você viu no vídeo. Pois bem, você teve a oportunidade de assistir ao vídeo com som original em inglês com as legendas em português.
é uma forma de você se acostumar com os sons da língua inglesa. Eu disse se acostumar, pois a compreensão, o entendimento exige muito estudo e treino. No portal Escola em Casa, você poderá assistir novamente quantas vezes quiser. E alunos e alunas EJA, concordam que conhecer culturas diversas somente traz pontos positivos? Nós trouxemos aqui muitos aspectos culturais, não é? E diferenças linguísticas para aumentar sua noção de diversidade e atuar melhor no mundo do trabalho. Além de abrir nossa mente para outras possibilidades, alimentamos a nossa inteligência cultural. Fizemos toda uma viagem pelo mundo para chegar a esse assunto, hein? Inteligência cultural. O que é isso, né? O youtuber Dmitry Kozma, em seu canal Podcast Sem Freio, entrevistou o especialista em mídia e mercado, Daniel Costa. Ele trabalhou com empresas da Angola por mais de 10 anos e em outros países. Isso aguçou a curiosidade dele a respeito desse assunto. E em um momento da entrevista, que o tempo não nos permite mostrar aqui, ele esclarece que inteligência cultural não tem nada a ver com artes em si, embora apreciar artes seja fundamental para a nossa vida. Mas inteligência cultural não é conhecer artes. Então, aqui ele traz a definição de inteligência cultural e exemplos práticos da importância da gente investir nesse aspecto fundamental para as relações interpessoais. Confira um trecho. Inteligência cultural. Opa, que nome complicado aí, não me interessei pelo tema. Daniel, explica o que é isso, é muito interessante. Explica aí, Daniel. Inteligência cultural é a capacidade de você trabalhar em diversos ambientes interculturais, ou seja, de culturas diferentes, países diferentes, mas sempre tendo um objetivo claro e definido. A gente sabe que 70% dos negócios internacionais não são realizados não por questões econômicas ou de produto ou de marketing, são por não respeito às diferenças culturais. Então, quando você tem algum conhecimento um pouquinho mais elaborado do potencial da diferença cultural, você tem muito a ganhar no seu ambiente de trabalho, na sua vida, principalmente se você trabalha globalmente, que é um caminho sem volta hoje em dia. Quando a gente fala sobre inteligência cultural, a gente está falando sobre traços culturais de um segmento geográfico, ou seja, de um país, de uma cidade, de uma cultura. Quando eu fui para Angola, fui desenvolver um projeto em Angola, perto de 2004, 2005, eu estava com a minha ex-mulher na altura e nós estávamos desenvolvendo uma fábrica, né? Montando uma fábrica literalmente. E ela era responsável pela parte de segurança do trabalho. Então ela dava as ordens para as pessoas, para os subordinados dela, e eles não cumpriam de forma alguma. Eles não cumpriam. Em Angola? Em Angola, isso lá em Angola, tá? Em Luanda, e eles não cumpriam de forma alguma. Aí eu dava a mesma ordem para essas pessoas e elas cumpriam. Olha. Aí eu falei, vamos fazer um teste, né? Dei mais algumas ordens de uma forma diferente, eles não cumpriam. Eu fiz a mesma coisa, dei as ordens de forma diferente, eles cumpriam. Eu falei, tem alguma coisa cultural aqui que eu não sei o que é. Peraí, as suas eles cumpriam sempre? As mesmas ordens sempre. As da minha ex-esposa não cumpriam de forma... Por ser mulher? Por ser mulher. Aí que eu percebi, que eu falei, é mulher. É questão de ser mulher, branca, e ela é portuguesa. Entendeu? Então teve um grande conflito. Angola é uma ex-colônia portuguesa e não teve uma transição tão fácil, né? Então existe ainda e a guerra tinha acabado há 3 anos, né? 4 ou 5 anos, então era recente. Então esses sentimentos ainda estavam aflorados. Aí eu voltei de lá, eu comecei a estudar e percebi que existiam diversos assuntos de interculturalidade, né? Então você começa com interculturalidade, que é a relação cultural entre países. Falei, isso é interessante. Comecei a estudar. E trabalhando mais em Angola, conforme eu ia aplicando esse conhecimento mais empírico, que eu ia lendo de uma forma, eu não diria empírico, mas não formal, as coisas começaram a melhorar muito lá. Além de conhecer a cultura de origem das pessoas, de uma região, de um povo, é necessário também ter aquele feeling no trato com todos. E aqui nesse vídeo que você viu, o foco é o mercado de trabalho e negócios, de um modo geral. Em um momento, ele também dá vários relatos de como a falta de inteligência cultural pode pôr todo um projeto a perder, ocasionando prejuízos financeiros consideráveis. Então, para evitar situações embaraçosas,
estude outras culturas, de outros países e do seu país também. A cultura nordestina, a cultura do sul do país, do norte, lá dos pantaneiros, dos diversos estados do Brasil, e amplie o seu poder de empatia. Isso é inteligência cultural. Depois, você confere lá no YouTube, na íntegra, no canal Sem Freio. Tudo bem? Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de viajar pelos aspectos culturais de alguns países. Conhecemos diferenças linguísticas do inglês britânico e americano. Especialmente, aprendemos que nenhuma é melhor que a outra, apenas são diferentes. Vimos casos em que a noção prévia da cultura de um povo ajuda no convívio e aprende-se algo fundamental nas relações humanas, o respeito e a admiração pela diversidade. E fomos ainda mais além, jogando a importância da diversidade no trabalho. Concluímos que conhecer as origens daqueles que estão ao nosso redor traz benefícios e pode até aumentar o nível de produtividade de uma empresa. A gente vai encerrando aqui e eu espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Eu vou deixar uma mensagem na tela para vocês e antes é bom lembrar, atividades desta aula e dos demais componentes curriculares estão no portal Escola em Casa. Não deixe de fazer e também busque as atividades que a sua escola está fornecendo. Um grande abraço a todos, live long and prosper, take care!